pessoal, tudo bem? A partir dessa aula, dessa videoaula, nós vamos começar uma segunda etapa do nosso trabalho no segundo ano. Nós vimos nos primeiros bimestres, nos dois primeiros bimestres, a parte da geografia física. Nós estudamos um pouco sobre relevo, clima, vegetação, né? E agora a gente vai trabalhar um pouco os aspectos humanos referentes à realidade brasileira. E nós vamos iniciar com a industrialização brasileira. Nesse capítulo, né, que nós vamos trabalhar agora, a gente vai ver como se deu o processo de instalação das nossas indústrias, né, como foi a política governamental que influenciou na atividade industrial nacional. Nós vamos ver como estão distribuídos aspectos históricos referentes à industrialização do parque brasileiro. Ok? Então, a gente começa fazendo a contextualização de quando efetivamente realizou-se essa industrialização no Brasil. A gente vai recordar que o Brasil é um país de industrialização tardia, desde o século XVIII, né? A Europa já vivencia a industrialização a partir da Revolução Industrial que aconteceu inicialmente na Inglaterra e depois se espalhou pelos outros países, Estados Unidos, França, né? Alemanha, dentre outros. Então aqui no Brasil esse processo foi retardatário, né? Porque a gente lembra que no período imperial, né, Portugal proibiu toda a industrialização de qualquer produto fabril em nosso território, porque nós tínhamos uma função ainda que de colônia, né, de importação de produtos, né, de um outro país da metrópole, no caso de Portugal, e depois foi substituído pela Inglaterra. Então nós tivemos aí um processo de industrialização retardado, né? Então, em face disso, nós demoramos aí quase 2 séculos para iniciar o nosso processo de industrialização. Então, essa industrialização ela tem como característica o fato dela ser dependente do ponto de vista econômico e também tecnológico em face desses fatores que nós citamos anteriormente. Então, as primeiras tentativas no Brasil ocorreram no século XIX, né, através da intervenção de Mauá. Né. O Barão de Mauá foi um grande entusiasta do Brasil, um grande empresário, que ele tinha uma visão de futuro, né, diferenciada. Então ele começou a produzir bens fabris no Brasil no século XIX, ele construiu uma ferrovia, né, privada no estado de São Paulo, né, levou a iluminação elétrica para o Rio de Janeiro, né. Então ele foi um entusiasta do processo de industrialização, mas a gente pode dizer que essas tentativas dele foram meio que isoladas. O Brasil não tinha uma cultura de produção fabril no século XIX. Inclusive, ele sofreu muitas críticas. No filme Mauá, Imperador e Rei, nós temos uma descrição muito boa de todas as ações feitas por Mauá e como era o contexto, né, que o Mauá viveu, que era um contexto de um Brasil ainda imperial, né, de um país que ainda pensava, tinha resquícios de pensamento colonial, onde a sociedade era agrária e exportadora, né, trabalhava ainda com gêneros tropicais, tinha uma ideia muito distante do processo de industrialização. Então, Mauá tinha contato direto com os ingleses, né, pegava empréstimos lá, trabalhou com ingleses. Então, o pensamento dele era introduzir aqui no Brasil o liberalismo econômico, né, os princípios de uma economia de mercado consolidada, a exemplo do que acontecia em outras partes do mundo. Infelizmente, o projeto dele não deu certo, houve um boicote por conta de setores tradicionais da nossa sociedade, mas ele inaugurou, começou, né, aí o processo de industrialização em nosso país, lançando as primeiras indústrias, né, as chamadas indústrias têxteis, né, trabalhando aí com uma inovação no setor de transportes, ao construir ferrovias e ao mesmo tempo levando serviços como a iluminação elétrica. Então a gente pode dizer que ele foi aí um pioneiro do processo de industrialização no Brasil. Só no século XX, no início do século XX, a partir, né, ali da crise inaugurada com a Primeira Guerra Mundial, é que nós temos aí um processo de crescimento rápido da industrialização no Brasil. O parque industrial brasileiro se diversifica, né, nesse período em face de uma explicação. No pós-Primeira Guerra Mundial, a Europa estava em crise. Seus parques industriais, o seu campo foi destruído. Os países desenvolvidos não poderiam mais oferecer produtos industrializados ao mundo subdesenvolvido. Então, o Brasil teve que se industrializar forçadamente e se industrializou por substituição de importações. Ao invés de comprar tudo que desejava da Europa, dos Estados Unidos e de outros países, passamos a produzir aqui esses produtos em escala cada vez maior. Eu coloquei aqui uma linha do tempo em relação ao desenvolvimento da atividade
industrial brasileira. Se vocês observarem, né, nessa linha do tempo, a gente vai passando aqui em 1920 de 2.700 indústrias para mais de 300 mil indústrias em 1970. É um salto considerável e esse salto se deu a partir desse problema que o país teve. Né? Pós Primeira Guerra Mundial, nós ficamos inviabilizados do fornecimento dessas mercadorias e nós começamos a articular um parque industrial brasileiro e a atividade é, ganhou novos contornos, né? Chegando a ter quase 500 mil indústrias ali nos anos 80. Tá? Então, a guerra, o cenário da guerra, está diretamente ligado a esses esforços de industrialização no Brasil, porque nós tivemos que empreender uma outra dinâmica, né, dentro do mercado local, produzindo aqui o que nós comprávamos do exterior. Então, no início do século XX, a partir de 1920, aí como mostra esse gráfico de evolução, nós tínhamos aí esse dado: 70% dos produtos produzidos aqui no Brasil eram oriundos de indústrias nacionais. Né? Então, a gente tinha um parque industrial nacional no Brasil. Né? A indústria fabril estava organizada, né? Chegando a ter aí cerca de quase 300 mil indústrias, né, na primeira metade do século XX. Okay? Então, nesse contexto, nós temos o desenvolvimento também, o crescimento das chamadas atividades terciárias. Né? Além da indústria, o comércio e os serviços se diversificam. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte começam a ganhar áreas de metrópoles. Elas têm uma alteração em face dessa dinâmica da indústria, visto que a atividade industrial ela atrai pessoas. Né? Quando ela atrai pessoas, ela estimula a urbanização e o surgimento de novos negócios, já que a gente tem uma concentração dos chamados mercados consumidores. É, a atividade industrial só foi impulsionada no país se a gente analisar sobre a ótica da chamada economia cafeeira. Então, o café que veio anterior, que foi desenvolvido, seu cultivo anteriormente à atividade industrial, estimulou, deu um grande impulso para a produção de bens fabris no Brasil. Por quê? Porque o café foi responsável pela criação da chamada infraestrutura de transportes. Né? O trem surgiu para o deslocamento do café do interior de São Paulo para o Porto de Santos e de lá para o restante do mundo. Esse surgimento da ferrovia fez com que houvesse uma intensificação da interligação entre as cidades, fazendo surgir uma malha urbana, né? Fazendo surgir uma polarização entre cidades e um vai e vem, um deslocamento constante de pessoas, mercadorias, né? Pelo território nacional. Então, essa estrutura do transporte ela foi aproveitada depois para a atividade industrial, onde essas mercadorias passavam a se deslocar internamente e para outros mercados a partir dos portos. Tá? Então, o café, além dele criar uma rede de transporte, principalmente via transporte ferroviário, atraiu mão de obra qualificada. E a gente vai lembrar dos imigrantes, que quando eles vieram para trabalhar no café, na atividade cafeeira, eles foram bastante explorados, alguns até realizando trabalhos semi-escravos. Então, quando iniciou o processo de industrialização do Brasil, por conta de crises, né, na produção do café, em face da crise de 1929, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, essa mão de obra imigrante começou a ser aproveitada nas fábricas, porque eles já tinham essa experiência na Europa, nos países de onde eles vinham. Então, a mão de obra imigrante ajudou a alavancar o processo de industrialização do Brasil, mas ela foi trazida para o nosso país com a libertação dos escravos, com a instituição da Lei Áurea. Então, o país precisava de mão de obra. Os imigrantes, como estavam fugindo de perseguições religiosas e políticas da Europa, muitos se abrigaram aqui no Brasil, correntes de italianos, né, portugueses, judeus, né, ingleses, pessoas vindo de vários lugares do mundo, principalmente da Europa. Então, o café também, além de fornecer mão de obra, gerou capitais. Olha, lembrem que os grandes barões do café que viviam na Avenida Paulista se transformaram em nossos primeiros industriais, porque eles tinham acesso a um capital, né? A um capital que poderia oportunizar a compra de máquinas, de equipamentos e investimentos na atividade industrial. A grande riqueza gerada em torno do café foi a mola propulsora para o desenvolvimento da atividade industrial no país, porque esses recursos foram transferidos para essa outra atividade quando ela entrou em crise
por conta da falta de mercados no exterior. E a gente lembra que esse café deixou de ser vendido no exterior porque os países estavam em crise por conta da Primeira Guerra Mundial e depois por conta da crise de 1929. Então, a crise de 1929 também tem uma relação com o processo de alavancamento da industrialização nacional. A crise de 1929 é a crise que a gente chama de que promoveu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Nova York, no início do século XX, era a capital do mundo. Então, o fechamento da Bolsa de Valores de Nova York, ele ocorreu por conta de uma crise no capitalismo, né? Houve uma produção desenfreada no modelo fordista de produção, que foi o modelo inaugurado por Henry Ford, onde houve uma produção em massa para um consumo em massa. Essa produção acelerada, sem a regulação do Estado, levou a uma queda muito brusca do preço das mercadorias em face da grande produção. Não tendo demanda para absorver esses produtos e o baixo preço, muitas fábricas tiveram que fechar as portas. O fechamento das portas das fábricas refletiu na Bolsa de Valores de Nova York, que teve que fechar, né, no ano de 1929 por conta da crise instaurada no capitalismo mundial. E essa crise foi instaurada por conta de uma falta de regulação do Estado na economia, né? O Estado liberal, ele prega que deve haver uma liberdade dos mercados. Essa é a ideia que surgiu lá no século XVIII, quando houve a Revolução Industrial, quando o liberalismo econômico começou a ser aplicado a partir dos princípios criados por Adam Smith, que é o teórico que lançou as bases desse pensamento, né, no mundo. Só que a falta dessa intervenção do Estado na economia gerou uma desregulação e provou para o mundo que o Estado, que é o agente político, ele precisa sempre intervir no mercado em momentos de crise. Se houver uma superprodução de determinados bens e o preço cai bastante, há uma desregulação aí na chamada lei da oferta e da procura, que é a lei que rege o mercado. Então, como não houve uma regulação do Estado, nós tivemos a instalação de uma crise em 1929. Tá? A partir dessa crise de 1929, que simbolizou uma crise do capitalismo, a crise do fechamento de várias empresas no mundo, simbolizou o fechamento da bolsa, onde há negociações, onde há a compra e a venda de ações das empresas, isso se refletiu aqui no Brasil. Nós tivemos reflexos na economia nacional. Que reflexos foram esses da crise de 1929 aqui no Brasil? O primeiro, ele listado, foi a substituição das importações. Aqui no país a gente passou a produzir nacionalmente aquilo que nós comprávamos no exterior, porque o exterior também não fornecia esses bens em grande quantidade, mas dada a situação da Primeira Guerra Mundial, dada a crise que foi instalada nesses países. Então, por isso mesmo que a atividade fabril no Brasil começou a ganhar uma crescente, né, se tornar crescente e houve um boom nessa área. Muitas indústrias surgiram, principalmente aquelas indústrias básicas, né, indústrias simples, como indústria de confecções, alimentos, calçados, que serviriam para fornecer o básico para a população nacional. Então, houve também nesse período uma política de desvalorização da moeda nacional, né? Nessa desvalorização da moeda nacional, a gente tem um estímulo para exportação, já que outros países começam a comprar esses produtos porque eles se tornam mais baratos, né? A gente está vivenciando isso agora na questão agrícola, né? Como a moeda brasileira está muito desvalorizada, o mercado da agricultura vende muito para o exterior, porque quem compra em dólar ou compra em euro acaba comprando por um preço muito barato, visto que um dólar custa em média R$ 5,60. Então isso mostra um processo de desvalorização. Na época, houve uma desvalorização da moeda nacional. Isso dificultou a compra de máquinas do exterior, né, mas facilitou as exportações, né, para os países vizinhos e para aqueles que tinham interesse. Tá? Nesse período, nós tivemos uma queda nos preços dos produtos primários. Né? O café ele declinou, que era a grande mola propulsora da economia nacional. Então, com o declínio do café, os barões do café tinham que investir em outra atividade. E aí tinham que buscar uma atividade que fosse mais estável, né? Que não oscilasse tanto, já que os produtos agrícolas têm esse histórico de oscilarem de preços de acordo com o mercado. Então, o café não se tornou mais atrativo, teve até vários eventos de queimas de café no Brasil nesse período aí, porque o produto estava com preço muito baixo. E aí
Com esse preço baixo, os barões do café migraram da atividade agrária para a atividade industrial, incentivando a industrialização nacional. E nós tivemos o papel do Estado nesse processo. O Estado começou a estimular a industrialização nacional. Nós tínhamos aí um Estado interventor. Nós não tínhamos mais as bases do liberalismo. Nós vivíamos no período do keynesianismo, que foi articulado por John Maynard Keynes, um americano, que passou a pregar que em situações de crise, o Estado tem que intervir na economia. O Estado não pode deixar a economia solta, né? Apenas a cargo da iniciativa privada. Ele tem que criar os mecanismos para estimular o processo de crescimento econômico. Aí o que é que o Estado brasileiro, americano, europeu fez? Começou a investir pesadamente nos seus países, visando a reestruturação da economia, dadas as consequências da Primeira Guerra Mundial e da crise de 1929. Então começou um programa amplo, programa de grandes obras, para estimular o retorno ao emprego e a circulação dos capitais. O Estado passou a garantir incentivos fiscais para empresas, né? Passou a dotar as regiões de infraestrutura, melhorar a malha rodoviária, investir na área social. Então, todos esses são pilares ou pressupostos do keynesianismo, que prega a necessidade de intervenção do Estado da economia em momentos de crise. E no caso do Brasil, o Estado passou a articular a atividade industrial, dotando algumas regiões de infraestrutura, principalmente o eixo Rio-São Paulo, que nós vamos tratar aí nos primeiros anos dessa fase de industrialização, de governos que se concentraram nessas regiões e que também, por isso, né, estimulou o processo de industrialização nessas áreas. Aqui eu coloquei um encartezinho do filme 1929, né, que fala sobre a, a ocorrência desse fenômeno do capitalismo mundial, que significou o fechamento da Bolsa de Valores de Nova York, né, por conta, né, de uma crise gerada dentro do liberalismo. Então, na era Vargas, o que aconteceu em termos de industrialização nacional? Como foi que o Estado participou desse processo? Como foi que ele ingressou, né, aí nessa nova realidade que emanava do Estado uma intervenção? Então, de 1930 a 1945, houve uma política intervencionista do Estado. O Estado passou a dotar regiões de infraestrutura, passou a articular o Parque Industrial Nacional Brasileiro, porque houve uma crise mundial. A crise estabelecida pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Então, o Estado passou a ter empresas, por exemplo, estatais. E aí foi nesse contexto que houve a criação da Vale do Rio Doce, a criação da Petrobras, empresa brasileira de petróleo, e da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. E ainda para dotar o país de infraestrutura energética, foram criadas companhias, né, de energia, como a Chess, Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Então essas empresas passaram a ser empresas âncoras da chamada indústria de base, né? A ideia do governo Vargas era lançar, né, as bases da industrialização nacional a partir dessas indústrias, indústria siderúrgica, indústria do aço, do ferro, que abriria espaço para o surgimento de outras empresas, como por exemplo as empresas automobilísticas. Para elas se instalarem numa região, elas precisam dessas indústrias nascentes, dessa indústria de base, tá? Então, no governo Vargas, de 1930 a 45, nós tivemos a criação da infraestrutura para o Parque Industrial Nacional. Não apenas de indústrias simples, como nós tínhamos lá em 1920, mas já de indústrias, né, que trabalhassem com bens industrializados de uma tecnologia mais avançada, como a indústria automobilística, a indústria de máquinas. Né? Então, incentivou a produção nacional de mercadorias, como concedendo uma política o que? Fiscal. Política fiscal está relacionada à concessão de benefícios fiscais, a não cobrança de determinados impostos para que aquelas indústrias se instalem em determinadas regiões e gerem emprego e renda. E também cuidou da política cambial, de uma maior valorização da nossa moeda, né? Investimentos no país para que houvesse uma valorização e esses produtos eles tivessem aí um diferencial dentro do mercado local e externo. Né? E também Vargas, né, como bom articulista político, criou uma série de direitos trabalhistas, né,
que renderam a ele um título de pai dos pobres, né? Foi ele que criou a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, a carteira assinada, né? O 13º salário, férias remuneradas, foi um conjunto de direitos encaminhados aos trabalhadores que os incentivaram a migrar para a cidade, ao mesmo tempo a trabalharem na atividade industrial de forma formal, formalizada, e não como nós tínhamos anteriormente, um trabalho que variava em relação às horas a serem trabalhadas e aos direitos dos trabalhadores. Então, isso agradou, né, tanto as elites industriais como agrárias do país. Agradou a pobres e ricos. Por isso tem um ditado que diz que o Vargas ele era pai dos pobres e mãe dos ricos, porque além dos benefícios fiscais concedidos a empresas, ele agradou também a classe trabalhadora, concedendo um conjunto de direitos, né, que fizeram com que esses trabalhadores tivessem mais qualidade de vida no seu trabalho, tivessem um conjunto de direitos que deveriam ser obedecidos, né, pela classe patronal. Então, essas duas linhas de atuação, investimentos na organização da produção e também nos direitos dos trabalhadores, fez com que houvesse, né, um grande desenvolvimento da atividade industrial na era Vargas, que foi na primeira fase do seu governo, que foi de 1930 a 1945. E aí, dentro desse contexto, a gente destaca, né, o surgimento de algumas empresas, como, por exemplo, a empresa Vale do Rio Doce, né, que é uma das maiores empresas de extração de minério no mundo. No primeiro momento, ela era do Estado para fomentar o desenvolvimento da siderurgia, desculpe, no Brasil. Isso fez com que houvesse o surgimento de outras empresas, né, para e passo a Vale. Várias empresas siderúrgicas foram instaladas no Brasil a partir da iniciativa do surgimento dessa estatal. Hoje ela é uma empresa privatizada, né? E aí ela continua atuando no país, mas agora com a presença do capital privado. Outra campanha que ficou muito famosa nesse período da era Vargas foi essa do Petróleo é Nosso, que o Vargas era um grande incentivador da indústria nacional. Ele entendia que a industrialização deveria partir do Estado, né? Hoje a gente tem uma ideia diferente, de que o Estado não deve ter empresas, mas nesse contexto aí, 1930, 1940, nós vivemos o Estado keynesiano, que é um Estado intervencionista. Então, nesse contexto aí, os Estados eram provedores da atividade fabril. Eles tinham grandes empresas como forma de estimular o crescimento econômico, como forma de estimular o surgimento de novos negócios. E uma das campanhas que ficaram mais famosas foi essa, a campanha do Petróleo é Nosso, que foi criada nessa época da era Vargas, que incentivou a perfuração de petróleos, o surgimento de novas áreas de exploração de petróleo, tanto no continente quanto em áreas oceânicas, visando, né, dar ali um suporte energético à atividade industrial nascente no Brasil.